Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa webinar Conecta Ciência e Prescrição Longevidade do Movimento. Eu sou o Júlio Santos, sou cofundador da Moveri Solutions e host do Direto na Causa podcast. E a nossa convidada de hoje, Daniela Pavanelli, líder e farmacêutica do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Infinity Pharma. Seja bem-vindo, Dani. E hoje nós vamos falar sobre longevidade e movimento. E lembrando que eles foram pioneiros na saúde musculoesquelética, não é verdade, Dani? Vamos lá. Verdade. E aí, Dani? Seja bem-vindo mais uma vez. Acertei seu nome dessa vez. Dessa vez, obrigada. Vamos lá. Vai ter que editar os outros vídeos, né? E aí, Dani? Obrigada por mais uma vez estar aqui, pelo convite, Eu que agradeço, por a gente abordar tantos assuntos que estão em alta aí dentro do mercado, né, do mercado magistral, de medicina personalizada. E a gente, dentro dessa websérie, tem um tema que não podia ficar de fora, que é o movimento, que é onde a gente tem o nosso carro-chefe, né? E movimento é vida, né, Dani? Não tem... Sem Movimento movimento a gente não vive, né? Exatamente. E a gente tende a pensar em saúde do movimento quando a gente começa a praticar uma caminhada, quando a gente começa a fazer uma corrida de final de semana, se inscreve na academia, vai chegando perto do verão. Mas a gente se esquece que movimento é abaixar para amarrar o sapato, é se esticar para estender uma roupa no varal, é pegar o neto no colo, é sentar no chão para brincar com o cachorro. Isso vai além, é subir a escada. Quem já viu, né, corretor de imóveis, às vezes apresentando uma casa para um casal mais idoso que vai comprar, olha, melhor ficar na térrea, porque mais velho, subir a escada pode ser um problema, né? Então, o movimento realmente é vida. Não tem jeito. E às vezes você pensar assim, pô, você falou uma casa térreo, mas eu posso pensar na longevidade do movimento e eu querer ser mais velho, mas subir a escada. Ter uma saúde articular mais saudável, né? Claro. Porque até quando você fala, quando a gente pensa na saúde musculoesquelética, vamos dizer, mas é como a gente está falando de longevidade do movimento, quando a gente pensa em patologias articulares, dores articulares, todo mundo pensava que era só o idoso que tinha dor, né? Só o idoso, e não é. Não é. Tudo, né? Até porque você tem o desgaste natural pela idade, você tem o desgaste pela tua rotina. Então, tem profissões hoje em dia que exigem, tem alto impacto, né, durante o teu dia a dia. Hoje em dia, a prática de atividade física, graças a Deus, ela tá muito mais comum, né? Mas isso tem o seu preço. Tem o seu preço. Você é mais saudável por um lado, mas você tem que cuidar do outro lado, de preservar tudo isso. Até porque, óbvio, a gente vai pegar o gancho da articulação, mas movimento a gente fala de articulação, a gente fala de músculo, a gente fala de osso. Então, é um sistema todo que você tem que pensar em como preservar para que você tenha o famoso health span, né? Que é envelhecer, né? De uma forma... de envelhecer com qualidade, né? Envelhecer com muita qualidade. Sim. Ô Dani, quando vocês começaram com o C2, por exemplo, que é o carro hoje, na parte da saúde articular, hoje é o carro-chefe, né? Sim. E a gente pensava, viu, o pessoal que está aí em casa, pensando na era de condroitina e glucosamina, a Infinity Pharma inovou trazendo o C2, né, Dani? Porque foi um fuzuê, né? Foi um bafafá, né? Trazendo um produto. Foi porque ele atua num mecanismo de ação que na época era tão inovador e tão disruptivo que para nós do departamento de pesquisa e desenvolvimento foi desafiador entender o produto. Para daí passar. E aí quando você chegava na porta de um prescritor, né, mais... como é que fala? Conservador, perdão. Mais conservador, ele falava... Como que 40 miligramas de um colágeno é uma molécula grande, não é absorvido? Como que vai funcionar? Não, meus pacientes já tomam condroitina, glucosamina, já funciona. Sim, doutor, já funciona, mas eu tô te dizendo que eu tenho um estudo aqui que fala que o meu é superior. Não, mas é colágeno. Não, doutor, mas ele não vai absorver. É um mecanismo diferente. Não, foram muitos nãos, foram muitas portadas na cara. Muita gente hoje fala assim... nós precisamos, né? Aí falando da parte de business, né? Concorrentes, irmãos, empresa, precisamos de um novo UC2 em termos de comerciais, né? Aí você fala, mas o UC2 foi uma construção. Ele não nasceu esse boom. Foram anos explicando
para os médicos, Congressos, né, para Dani? pacientes, muitos congressos, muitas visitas em cima de UC2 para explicar o que algo na época era disruptivo. Hoje, você falar de peptídeo bioativo, né, de você ter uma molécula de proteína com uma atividade biológica é muito mais fácil de entender. Antigamente é o quê? Proteína vai virar aminoácido que vai virar reposição para tecido, né? Como que uma proteína vai ter um pedaço intacto que vai gerar uma sinalização? Né? Isso na época era disruptivo demais. Para você ter noção, hoje o assunto peptídeos bioativos, proteínas com atividade biológica, ainda é novo. Você imagina isso há 13 anos atrás, 12 anos atrás, foi quando a gente trouxe o C2 para o Brasil, muito antes da indústria pensar em que isso poderia ser um produto inovador. Né? Então, ele foi completamente disruptivo cientificamente, ele desafiou o que a gente acreditava e arrisco dizer que ele trouxe o ingrediente da farmácia magistral para um outro patamar na visão da indústria. Sim. A indústria começou a enxergar o magistral como um termômetro de inovação. Então, o que funciona ali, o que pega ali, então vale a pena trazer para cá. A gente começou a falar para o médico, doutor, o senhor sabe o que tem dentro da fórmula? Não é um colágeno do tipo 2 não desnaturado, é o UC2. O C2 tem 40 estudos clínicos, ou só você precisa de um selo de autenticidade para garantir que é o UC2. E aí a indústria pega e lança o produto com a marca UC2 na caixa. Mostrando que é o verdadeiro, né? Então, eu brinco, eu costumo dizer, mas de certa forma o UC2 ele mudou o patamar do mercado magistral. Teve muita farmácia que se apoiou no UC2, porque é um resultado muito visível, né? É muito fácil de você sentir o resultado dele. Então, mudou a prescrição na área da ortopedia, da reumatologia, mudou Dani, a farmácia. E vamos falar a verdade, né? A adesão também do tratamento para o paciente era bem melhor, né? Aquele sachêzão de 2,7 gramas de substância todo dia para você diluir. Exato. E vir com uma cápsula de 40 miligramas foi muito disruptivo, né? Muito fácil de você tomar. É uma cápsula muito pequenininha, né? É muito pequena. É muito pequena. E a gente fala, né, de um produto que você pode suplementar atletas, mas e quando a gente traz pro idoso, quantas cápsulas um idoso hoje já toma por dia? Né? Então, você vir com uma cápsula muito pequenininha que você vai conseguir tomar junto com outras ali, é muito confortável para o paciente. Né? É bom, e é um baita produto, né, Dani? Tantas coisas, como é que fala? Igual eu falaram, qualidade de vida de alguns pacientes, né? Aquele caso que até eu já mencionei algumas vezes, a questão da mão de um paciente que não conseguia pegar um copo d'água porque a dor era tanta e a artrose estava num grau tão evoluído, e depois de começar a utilizar o produto, depois de um tempo já desmamar de algumas outras substâncias que faziam mal para ela, pô, é muito gratificante, né? Não tem preço. A gente fica ali, né? Quando a gente está na empresa, a gente traz um produto, a gente não tem um contato direto com o paciente, né? E aí a gente apresenta, por exemplo, para o time comercial, para o time de visitação, apresenta os estudos, eles veem a eficácia. Mas você quer ver o produto começar a pegar? É quando isso vai para a farmácia, da farmácia paciente, e aí voltam os relatos. Ai, a minha avó levantou da cama, meu cachorrinho voltou a subir escada. E aí de diversos produtos, né? Então, quando você começa a ter a devolutiva da eficácia clínica do produto, aí o negócio vai muito mais, porque daí todo mundo vai confiando. A farmácia confia mais, o visitador confia mais, o próprio vendedor confia. É muito gostoso você saber que você impactou. Você impactou. E o legal também ver assim que se for ver um primeiro produto hoje do segmento de farmácias de manipulação que deu eu falei incomodar a indústria, mas assim, que veio primeiro uma inovação, né? Porque ele só foi industrializado 6 anos depois. Foi. É muito tempo depois, né? Foi. Enquanto marca reconhecida, eu acho que o C2 foi o primeiro mesmo. Antes, as indústrias até usavam marcas, mas era muito discreto no colocar. Era ali na lista de ingredientes. Agora, trabalhar a marca, né? Próprio... porque nós fizemos isso, né? Nós levávamos isso para o médico, nós mostrávamos, tem que ter o selo. Né? O C2 tem um selo de autenticidade. Porque até o processo de fabricação do C2 é patenteado. Vamos chegar... Sim, vamos, que vai ser legal. Fica aqui com a gente, galera. Vamos lá.
O processo de fabricação, deixa eu ver, acho que aqui tem vários efeitos. O processo de fabricação do C2, ele é patenteado, tá? Por quê? Porque o C2, ele é uma proteína de colágeno. É um colágeno do tipo 2. Existem vários tipos de colágeno no nosso organismo, cada um alocado com uma função diferente. Geralmente, a função do colágeno é estrutural. E o colágeno tipo 2, ele é predominante ali na articulação. E o C2, ele é extraído do osso do externo do frango, né? Da cartilagem, da cartilagem do externo do frango. Só que a proteína ela é muito sensível, ela desnatura, ela é uma molécula extremamente complexa, né? O colágeno ele é uma tripla hélice, e se você colocar, né, para você tirar ali do externo do frango, temperatura, por exemplo, que é um processo comum para você extrair proteína, essa proteína perde a conformação. Se eu estivesse falando de um produto que o que me interessassem fossem os aminoácidos, isso não seria um problema. Porque eu ia extrair esses aminoácidos e eu ia usar como fonte de aminoácidos, que é o caso dos colágenos comuns, né? Tanto é que um colágeno hidrolisado comum, você usa quanto? 10 gramas. Porque o organismo vai absorver aquelas proteínas e vai usar, seja para repor na articulação, em tendão, em músculo, ele vai usar aqueles aminoácidos como tijolo, como matéria-prima mesmo. O C2 não. O C2 ele passa por um processo de fabricação patenteado, em que a molécula é extraída inteira. E nisso a gente preserva um pedaço dela que nós chamamos de epítopo, que é a fração bioativa. Essa fração bioativa, ela é reconhecida no intestino. Então, aí está a primeira dúvida dos médicos. Mas é uma molécula muito grande, ela não vai ser absorvida. Não, ela não vai ser absorvida. Ela vai ser reconhecida pela estrutura do nosso sistema imunológico que está no intestino. Nosso intestino ele é muito rico em estruturas de sistema imunológico. E ela é reconhecida ali. Quando esse epítopo é reconhecido ali nas placas de Peyer, do intestino, ele desencadeia, né, uma série de respostas bioquímicas que fazem com que a gente tenha uma secreção de interleucinas anti-inflamatórias, né? E ela reduz a secreção de interleucinas inflamatórias. Porque quando o indivíduo está num processo, por exemplo, de osteoartrite, o seu sistema imunológico ele está produzindo interleucina inflamatória para ativar as enzimas que vão degradar a cartilagem. Ele está num modo robozinho de eu tenho que quebrar, eu tenho que quebrar, eu tenho que quebrar. E o que ele produz para regenerar não é suficiente. Você vai tendo uma perda de cartilagem, isso vai gerando um atrito vai gerar dor. Né? Então, o que é o ideal que seja feito? Que você freie esse processo de degradação que está exacerbado. O C2 ele faz isso. Quando ele reduz essa liberação, essa secreção de interleucinas inflamatórias e ele aumenta a secreção de interleucinas anti-inflamatórias, ele permite que o teu organismo fale, ok, deixa eu parar de quebrar, agora eu preciso construir o que eu quebrei. Então, ele favorece o ambiente para que haja uma regeneração dessa cartilagem. Com isso, você reduz o atrito. Naturalmente, você reduz dor. Então, ele é um anti-inflamatório? Não. Porém, de certa forma, ele freia a inflamação da articulação por um mecanismo muito inovador, né? E eu posso tomar o outro colágeno hidrolisado? Você pode, mas ele nunca vai ter esse mecanismo. O colágeno hidrolisado ele vai servir simplesmente como fonte de aminoácidos. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque essa fração bioativa que causa essa sinalização, quando é feito o processo de extração do colágeno hidrolisado, ela se perde. Então, ela não é reconhecida. Por isso que ele é único. Porque tem muita dúvida de colágeno, né? Ou peptídeos de colágeno, Exato. que hoje usam muito esse termo. Porque essa dúvida de colágeno tipo 2 não desnaturado para o colágeno hidrolisado, na época foi muita. Você teve muita dúvida, né? Muito, porque eu não entendi esse mecanismo, né? Até de não o ser livreto absorvido. foi criado para mostrar isso para os médicos, né? Que também apanhavam um pouco, né? Como assim não desnaturado? Foi deu uma pane, né? 40 miligramas de uma proteína. O quê? Eles faziam isso? 40 miligramas de uma proteína que não vai ser absorvida, vai fazer Como o quê? Assim? Cocô caro, né? Era isso.
Não, esse produto... Ô Dani, e ainda tem dúvida desse não desnaturado pro hidrolisado? Ainda parece? Acredito que mudou um pouco esse cenário de Mudou 10... porque foram 10 anos batendo muito no mecanismo e outros produtos começaram a ser criados nessa linha. Outros outros produtos derivados de proteína foram criados nessa linha de bioativos, de peptídeos bioativos. Então, o mecanismo ele deixou de ser desconhecido, né? O que ainda causa dúvida é como eu tenho certeza de que ele realmente é ativo. Porque, óbvio, o sucesso que o UC2 fez no mercado seria estranho se ninguém tivesse tentado produzir um igual. Né? Colágeno, pô, uma matéria-prima aparentemente barata é um produto com valor agregado mais alto para a época ainda, hoje já menos, mas na época um valor agregado mais alto né, então vamos tentar produzir isso aí, eles devem estar ganhando muito dinheiro, só que o processo era muito complexo, não é à toa que o produto era mais caro para a época, porque para você produzir e garantir, né, a fração bioativa ali, existia toda uma patente de processo por trás que ainda está patenteado esse processo. Então, por isso que a gente fala, qualquer coisa que saia no mercado é a mesma coisa? Não é, porque não está protegido no processo ali da patente dele, né? Então, o UC2, ele tem essa característica única, ele é o único. E no laudo dele, como que eu comprovo, né? A gente começou falando disso. O laudo da matéria-prima são os testes que são realizados para garantir a qualidade do produto, né? E existe um teste, né, que o equipamento se chama ELISA, né? Então a gente chama de teste ELISA, que é o único teste capaz de detectar essa fração bioativa. Porque existem alguns testes que podem falar assim, eu tenho colágeno do tipo 2 aqui, mas você vai detectar se você tem colágeno do tipo 2, ponto. E não necessariamente que a molécula está intacta. O único teste hoje que consegue detectar essa fração ativa é o teste de ELISA, né? E aqui no Brasil são pouquíssimos os laboratórios que conseguem realizar esse teste, né? É super complexo. Então, se existe um teste ELISA, né, tem um laudo confiável, provavelmente é um teste realizado fora, em algum laboratório certificado, né, você tem que tomar muito cuidado porque, né, com o tipo de matéria-prima, mas fato o processo de fabricação é muito complexo e está patenteado. É por isso que a gente garante que o UC2 é único e não é à toa, só você ver resultado. Né? Você começa a suplementar a pessoa e muito rapidamente ela retoma as atividades dela. É bom, né, Dani? Quando o pessoal volta a ter movimento, né? Não é verdade? É a sensação de dever cumprido, né? Ô Dani, e assim, quando vocês lançaram, a gente tava falando de condroitina e glucosamina, artrite, osteoartrite, mas tem a parte preventiva de você tomar também. Eu me lembro que na questão de melhora de flexibilidade do joelho, é algo assim mesmo? Ele tem testes para melhorar a flexibilidade, porque principalmente para quem no dia a dia já tem um alto impacto, né? Então as pessoas que, eu gosto de andar de bicicleta, eu vou dar minha corridinha, eu sou crossfiteiro. Hoje eu não tenho problemas de articulação, às vezes eu tenho uma lesão, mas pela idade isso se resolve rápido, porém no longo prazo você é um forte candidato a ter problemas articulares. Então você pode tomar o C2 como um preventivo, porque ele vai prevenir, né, justamente por atuar no mecanismo de degradação da cartilagem, ele vai prevenir esse dano à sua articulação. E quando você tem uma articulação funcional, você tende a ter uma melhor flexibilidade. E eu não tô falando de abrir um espacato, né? Flexibilidade do movimento mesmo, né? De não ser uma pessoa enrijecida, porque às vezes você é super saudável, mas você não põe a mão no chão. Não consegue alongar. Você não consegue se alongar, né? Algumas coisas já são mais difíceis. Abaixa, leva um tempo para voltar, seu joelho estrala. Então, é nesse sentido a flexibilidade, mesmo da funcionalidade dessa articulação. É um baita produto, né? Dá muito orgulho dele, porque são milhares de pessoas que já foram impactadas
pessoas e animais, tá? Porque é um produto hoje sim. muito utilizado na veterinária também, né? Então, você que é veterinário, tem uma farmácia veterinária, se você não conhece o C2, Você tem médico algo também errado. que não conhece, olha aqui, começou na... E o detalhe, né? Na manipulação, por exemplo, por mais que ele tenha sido industrializado, ainda assim ele fica preso àquela caixa. Já no manipulado, ainda o doutor, os médicos que estão nos assistindo, ainda tem a opção de usar o C2 com outras substâncias que ele pode fazer a sinergia. Claro, até Que porque essa o opção, seu... se for ver, a gente puxa a sardinha um pouco para a farmácia magistral nesse momento agora. Completamente, porque vamos lá, teu paciente ele não tem um problema É, só, né? Ele tem outros problemas associados, e aí você não precisa ficar passando 1000 caixinhas para ele, você pode transformar isso numa formulação só, um produto que a gente, inclusive na época, nós lançamos um conceito junto com o C2, que foi lançado poucos anos depois do C2, foi o Move. sim, E o sim. Move, a gente lançou o conceito do You Move, que era o de Do You, C... né? De C2 e o Move do nome do produto. O Move, ele é um produto natural, né? Derivado da boswellia, só que ele tem um tratamento para que a gente tenha uma quantidade de óleos não voláteis e de AKBA numa quantidade específica para melhora de biodisponibilidade e ele tem uma ação anti-inflamatória. Aí ele de fato é Ele tem anti-inflamatório. anti-inflamatório. Só que com uma vantagem de anti-inflamatórios comuns, né? Quando você fala em mecanismos anti-inflamatórios, você tem algumas vias que os fármacos podem atuar, né? E aí a gente fala de COX-1, COX-2 e LOX, né? E aí a gente tem o Move atuando em LOX e não em COX. Por que isso é vantagem? Porque a COX ela tem alguns efeitos adversos e algumas restrições de uso. Então, paciente cardíaco, renal, né, problemas gastrointestinais, muitos anti-inflamatórios via COX podem causar dor de estômago, náusea. É comum, né? Ai, não, nossa, não tô com o estômago muito bom. Ah, mas o que você tá fazendo? Ah, eu andei tomando um anti-inflamatório, tava com dor de garganta, tomei um anti-inflamatório. Muito comum de anti-inflamatório via COX. O Move, ele é um anti-inflamatório via LOX. Então, ele é tão eficaz quanto, só que ele não causa os efeitos colaterais que um via COX causa, né? E aí a gente tem estudos dele, que é o mais interessante, primeiro, né? A gente fala ali de redução, né, de dor, mobilidade, tudo, já em 5 dias, só que a gente tem estudos falando de uso contínuo de 6 meses, de uso crônico do produto mesmo. Então, você já viu alguém falar que toma nimesulida, por exemplo, sem falar mal da nimesulida, tá? Ela é maravilhosa. Sim. Muito usada, né, muito bem aplicada quando precisa. Mas já viu alguém falar que tomou 6 meses seguidos? Não tem como, não é fisiologicamente possível. Já uma boswellia, né, no caso bem trabalhada, como é o caso do Move, você consegue fazer isso com muita segurança. O AKBA ele seria um ácido boswellico, é isso? Exato. É um ácido dentro da... É um componente da boswellia, né? componente da boswellia. Porque eu costumo dizer que a planta, ela tem muitos componentes. E dependendo do que você quer extrair, na quantidade que você quer extrair, você precisa desenvolver esse processo. Então, tem, sei lá, eu preciso de algo que está dentro daquela planta que é uma substância que tem caráter oleoso. Então, eu preciso desenvolver um processo de fabricação em que eu tenha um solvente que vai extrair aquilo dali. Muito provavelmente tudo aquilo que é hidrofílico eu não vou ter presença. Ah, eu preciso numa maior quantidade, eu preciso numa menor quantidade. Ah, eu preciso colocar uma tecnologia porque eu tenho uma característica ali, tanto hidrofílica quanto hidrofóbica. Então você tem que... O processo de fazer um extrato não é tão simples. Você precisa saber qual é a sua substância de interesse. E às vezes isolar uma substância não significa maior eficácia. Então você ter um produto, uma boswellia, com um AKBA altíssimo, não significa uma maior eficácia anti-inflamatória. Muito pelo contrário, a planta é muito sábia. E a gente costuma dizer que Deus... ele é econômico, ele não fica colocando coisa à toa por aí. Então, se eu tenho uma composição de fitoquímicos naquela planta, cada um tem sua função. Um age em sinergia com o outro, né? Então, se eu tenho outros compostos, muito provavelmente eles impactam na ação uns dos outros, né? E o AKBA, ele tem uma melhor biodisponibilidade
quando eu tenho também uma porcentagem ali de óleos não voláteis, né? Então, o que é muito interessante, a gente tem um estudo, inclusive, do Move, eu não trouxe na apresentação, mas quem quiser depois pode pedir que eu mando, em que mostra um extrato com uma quantidade muito alta, mais alta de AKBA, e o extrato com uma quantidade mais baixa, combinado aos óleos não voláteis. E a biodisponibilidade, o efeito do extrato com um AKBA mais baixo combinado é muito maior. Por isso que o Move, ele é essa padronização mais baixa. Então, quando vem algum produto diferente, uma Boswellia, pode ser bom para outras coisas, mas não é comparável ao efeito que o Move tem. Perfeito. Ô, Dani, pensando assim no Move como anti-inflamatório, não é só para dor, então, do dor articular, voltado para articulação. No modo geral, para aquele paciente que não pode tomar nada de anti-inflamatório que age na via COX, né? O diabético não pode, né? Me corrija se eu estiver errado, ou na COX, né? Se não me engano, tem uma Cardíaco, renal, é o renal, perdão. Renal. Confundi, pessoal, desculpa. Então é isso. O paciente já vai procurar uma outra opção. Fora o tanto de gente que hoje em dia é alérgico, né? A muitos anti-inflamatórios, né? Óbvio, os estudos dele são todos voltados para a articulação, até porque, como eu falei, ele não é isolado o AKBA, né? A gente tem outros fitocompostos ali que favorecem o metabolismo da articulação. Então, tem estudos falando sobre viabilidade de condrócitos, né? Outros impactos, não só como anti-inflamatório, ele tem outras particularidades, mas sim, quando você fala de um processo inflamatório, se você está tomando um anti-inflamatório, ele não vai falar assim, não, eu vou só pro joelho. Eu não ele vai vou pra sua garganta. Não vou olhar pra garganta. Mas isso que você falando, eu falei, quem não pode tomar anti-inflamatório, que age na COX, é uma baita de uma opção. Eu já tomei. É bom, pra né? Dor de garganta. Já viu uma outra via. Eu já tomei pra dor de garganta. Ô, Dani, e aí veio o C2 Move. A gente não pode deixar de falar do Biosil depois, que é a questão do silício, né? Sim. Para estimular a produção do colágeno endogenamente. Se for ver, também é uma tríade bem... Nossa, para um tratamento maravilhoso. E o legal do silício é que a gente fala de produção de colágeno, mas eu também falo de remineralização óssea. Então, quando eu falo em longevidade do movimento... É bem amplo. O Biosil, ele é extremamente completo, né? Estou falando ali da cascata de produção do colágeno, de um colágeno mais estável, de uma molécula de colágeno muito mais eficiente, porque também tem essa. O nosso organismo, conforme a gente vai envelhecendo, ele até ele produz em menor escala, né? Ele vai ficando mais cansado, em qualquer síntese, ele vai ficando mais cansado e nem sempre ele produz uma qualidade tão boa. E o colágeno é uma molécula complexa de ser produzida, então às vezes você vai tendo ali um metabolismo prejudicado. Então, às vezes você até produz, mas não é um colágeno tão bom, ele vai se degradar com mais facilidade, ele não tem uma função tão boa. É só reparar na nossa pele, a pele de um bebê. Pele de bebezinho. Entendeu? É outro colágeno, né? Colágeno... É outro colágeno, né? E o silício, ele participa diretamente dessa via de produção, estabilidade da molécula do colágeno e também no metabolismo ósseo. Então, para mulher na menopausa, né, ele é interessantíssimo. Sensacional, então. Ele é muito bom. E o melhor, né? Quando eu falo de colágeno, no caso do Biosil, eu falo do colágeno na pele também, então você tá cuidando dos seus ossos. Você tem um produto com duas tacadas, né? Você age no... Exato. Na verdade, são 5, né? Cabelo, pele, unha, ossos e articulação, né? Pensando aqui, Dani, o C2, 40mg, no caso dos médicos que estão nos assistindo para prescrever 40mg, o Move é 100mg e o Biosil 520mg. Só lembrando, acho que o Biosil não pode ser associado na mesma cápsula não. O Biosil, ele tem BIDs, né? E aí tá a grande diferença dele, tá? Que eu acho que não é só uma marca registrada, né? O silício, ele tem essa função importantíssima, mas ele só vai agir, né, se ele estiver ali disponível para o seu organismo, estável e numa forma que o seu organismo consiga usar. Então, ele tá estabilizado ali, ele tá na forma de ácido ortossilícico, né? Certo. Numa tecnologia em que faz com que o produto seja líquido. E se eu fosse ministrar, né, se eu fosse dar esse líquido para alguém, ele é muito ácido.
né? Então, ele queimaria a língua de alguém. Então, o fabricante... Só que transformar ele em pó não é uma opção, porque você desestabiliza o silício. Você perde a eficácia desse silício. Então, o que o fabricante fez? Ele desenvolveu uma tecnologia de beads. Então, se você olhar uma cápsula de Biozil, são bolinhas. Ela lembra até um omeprazol, só que menorzinho. A gente chama de beads. Então, são bolinhas. Se você pegar o Biozil e você fizer assim, ó, na mão, ele vira um líquidozinho na sua mão. Ele fica até molhadinho, a sua mão ele é líquido. Então, você tem que fechar ele nesses beads. E aí, para farmácia, né, uma dica, o Biozil tem uma cápsula linda, que ela é metade da cor da marca do Biozil, que é um azul... Eu ia falar propaganda aqui. Azul Tiffany, maravilhoso, lindo, chiquérrimo, fino e transparente. Então fica bonito, fica uma marca registrada. Para o paciente ver também a cápsula. Fica, é gostoso, né? A gente ter um pote bonito, é o seu momento de cuidado, né? Sim, então o Biozil, ele faz uma composição bacana ali com os porque quando a gente pensa em silício no mercado, principalmente, vamos falar mais da farmácia de manipulação, que trabalhou muitos anos outros tipos de silício, mas quando chegou o Biozil, e a gente viu essa questão dos embasamentos científicos dele, né? Que essa questão, além da beleza, dessa parte óssea e a parte da articulação, né? Até pensando aqui na minha cabeça lúdica aqui. Então, se a gente tem um produto que estimula a produção de colágeno endogenamente, que seria o Biozil aí, o C2 falando pro corpo, amigão, não destrói, vamos equilibrar aí. Você tá inflamado, vem com o UV e falou, ó, segura. Sim. Óbvio que os três juntos é uma combinação perfeita. O custo aumenta, com certeza a fórmula vai aumentar muito, mas quanto mais... Mas aí é que tá a beleza do médico e do paciente ter o médico que acompanha. Vou te dar um exemplo na minha casa. Meu pai fez uma cirurgia de tendão. Vamos montar um protocolo. Ele não precisa, nesse momento, tomar o Biozil para sempre, mas num pós-cirúrgico, para uma recuperação, o C2 ele já toma. Há anos, ele não para, há mais de 10 anos, né? Entramos com o Biozil, né? Por um período pós-operatório, né? Então, para estimular. Então, aí você pode fazer ciclos com esse paciente, criar protocolos. Não precisa ser os 3 uma vez, uma formulação. Até porque senão o paciente não tem por que voltar. Você conta para ele a sua estratégia, né? Então, olha, você praticante de atividade física, eu já vou deixar prescrito aqui o Move para você, porque se você tiver alguma lesão, né, nesse meio tempo, você pode tome por 5, 10 dias. Esse aqui, o C2, você tome período integral. Daqui 2, 3 meses, quando você voltar, a gente vai entrar com o Biozil, né? E outros produtos da linha, por exemplo, que a gente pode citar. Mas você vai criando protocolos, né? A beleza da medicina integrativa é você olhar para esse paciente e você entender que, poxa, ele é um paciente que chegou para você para perder peso, né? Ele tem um sobrepeso. Poxa, se ele tem um sobrepeso, ele tem sobrecarga nessa articulação. Hoje, talvez ele não tenha dor, mas ele vai ter. Por que você... E ele vai começar agora, se ele vai perder peso com você provavelmente está indicando atividade física. Ele vai começar a atividade física com sobrepeso no sistema esquelético dele que ele não tinha. Então, por que você já, em vez de passar só aquilo para emagrecer, você já não coloca um reforço para a articulação dele? Sabe? Essa parte da manipulação é muito legal, né? É você olhar para esse paciente e enxergar, ok, qual o momento de vida desse cara agora? Para onde é que eu vou olhar? Né? É olhar para uma mulher que está amamentando, por exemplo, e entender que ela vai ter uma queda de cabelo absurda. E o Biozil pode ser usado por lactante, gestante, né? É a autoestima dessa mulher que já está passando por uma gravidez, um parto, um puerpério, está amamentando, está dentro de casa. Por que não entrar com um Biozil? Além de toda a suplementação que você vai montar ali, né? Para a saúde dessa mulher, para a qualidade do leite, para a imunidade. Porque geralmente é colina, né? Que elas usam muito. É colina, se não me engano. O que era que eu vi uma fórmula recente? Mas enfim. Porque aí o Biozil tem colina, né? Tem a colina, tem o silício. Ele é muito utilizado. Ele pode ser utilizado. É o momento que o bebezinho está sugando tudo dessa mulher, né? Então, assim, por que não entrar? Então, você olha para o momento de vida do seu paciente e você não enxerga só o problema que ele está te trazendo, né? É um idoso que tem dores articulares, mas você olha para ele e nitidamente ele está com sarcopenia. E aí, por que você não pode entrar, por exemplo, com um TWK10, que é um probiótico,
né? Um probiótico de precisão, em que eu falo de uma modulação gastrointestinal, mas que tem um reflexo direto em funcionalidade do músculo. É um probiótico em que favorece a funcionalidade muscular. Eu falo de ganho de massa, de ganho de força, através do uso de um único probiótico. Então, eu entro com C2 e entro com TWK10, por exemplo. Eu tenho um paciente que ele realmente teve uma lesão, ou ele tem dores lombares porque ele passa o dia inteiro sentado. A gente tem o Moves, que é um nome muito parecido. Com os outros. G, pode ir. Que a linha aumentou, né, pessoal? A linha cresceu, porque a gente tá falando de... Biosil, e aí agora vem, ó. A gente fala de longevidade, né? Então, a gente tem... Começamos aqui com o C2 e Move. Falei aqui do probiótico de precisão para músculo, porque alguém tem que segurar, né? Cara, tem que fazer, diferentes movimentar. Produtos, né? Eu tô falando de TW. Aí a gente lançou o Moves, parecido, né? Eu sei, o nome é parecido, não teve como mudar. Mas aqui eu tô falando de um produto que tem uma ação anti-inflamatória também, mas aí eu ajo via LOX, porque embora aqui eu fale de COX, que é interessante, não tem efeito adverso, mas isso não invalida a necessidade, às vezes você tem que agir via COX, né? E ali eu tenho um efeito analgésico também. E eu falo efeito analgésico em 3 horas. E eu tenho estudo em lombar ali. Lombar é o perdão do termo pessoal, mas lombar é. Segundo o Ministério da Saúde, é a segunda causa de maior necessidade de consulta médica hoje é dor lombar no Brasil. A primeira é resfriado. A gente estava falando hoje no treinamento. Se a gente ter assim, uma conta de padeira, de pandemia, home office, muito mais sentado. Muito mais sentado. E aí a gente, a lombar, ela... O Moves, para você ter noção, como a gente fala de dor lombar, tem um estudo que fala dele sobre qualidade do sono. Aí você fala, qualidade do sono porque ele causa sono? Não, mas porque ele tira dor. Aí você se mexe, você não tem dor, você dorme, você não acorda. Então você melhora até a qualidade do sono, né? Aí a gente vem com uma K2 Vital Delta, que também faz num protocolo uma casadinha muito legal com Biosil, que não tá aqui, porque a K2 Vital Delta é a K2MK7, né, que faz com que o cálcio da alimentação ou da suplementação seja direcionado para os ossos e não fique se depositando nas artérias. Porque a K2 normal... Existe a K2MK7 comum, só que qual é a grande sacada da Vital Delta? A K2 ela tem isômeros cis e trans, né? Vamos lembrar da época de faculdade, o curso técnico, química orgânica, delícia. Cis e trans. Para você ativar a via, né, que faz com que esse cálcio vá para os ossos, ela tem que estar na forma trans. Só que o processo de fabricação, de fermentação, que é o comum hoje, né, utilizado pelas commodities, faz com que a quantidade de trans seja muito pequenininha e a grande quantidade seja cis. Então, ela não é tão eficaz. O que acontece? Você suplementa cálcio e K2. Só que você tem pouquinha K2 realmente bioativa. Então, esse cálcio faz o quê? Vai para a artéria e se deposita. Aí você tem um risco cardiovascular. E geralmente, quem está precisando? A mulher mais velha na menopausa. Que está, por exemplo, apresentando problema de osteoporose. É uma fase boa para você ter risco cardíaco? Não é. Então, aqui nessa K2 a gente tem 7 vezes mais bioatividade, né? E além do que, ela sempre o médico vai associar com arginina, com outros minerais, enfim. E ela às vezes pode perder a estabilidade dentro da cápsula, porque essa forma trans é extremamente sensível. Por isso que não é fácil de extrair, por isso que a grande maioria tem muito cis, né? Entendi. Então, o que acontece? Esse fabricante, ele desenvolveu um duplo e microencapsulamento que faz com que ela fique estável, né? Então, ela é muito mais estável e ela é muito mais bioativa. Então, para quem tem problema de densidade óssea, a K2 Vital Delta é incrível. Produto K2 cresceu muito de um tempo para cá na receita, né? Muito. Pô, é uma opção. E vocês são o único, Dani? Somos os únicos. No magistral, sim, ela já tem na indústria ela também. Ela tem na indústria. Tem, e o legal, doutores, médicos, essa marca já é conhecida, K2 Vital Delta. Conhecida mundialmente. Tem muitos estudos. É uma marca... Dentro da Infinity,
nós temos isso como uma preocupação muito grande, né? Quem são os nossos fornecedores? Quem são os produtos que nós estamos lançando? Qual é o embasamento científico? Hoje, o departamento de inovação é um time de P&D, especialistas, né, farmacêuticos, nutricionistas, que se debruçam em cima dos produtos. Então, quando a gente recebe de um fornecedor novo, apresenta um produto para a gente, qual é a robustez da entrega científica desse ativo, né? Porque é como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. Até para sustentabilidade. Primeiro, nossa missão, qualidade. Qualidade está no centro. Segundo, né? Para sustentabilidade do mercado, você precisa entregar resultado. Imagina, eu tomo um produto, É a tua marca. Pelo amor de Deus. Donos de farmácia, médicos, não é só preço. É a tua marca que está associada a esses ingredientes. É a tua marca, é o teu paciente que vai falar assim, aqui eu confio na fórmula. Fulano pode manipular na farmácia do ciclano porque eu confio, porque eu me senti bem, porque fez efeito, né? A gente já está sujeito ao próprio paciente não responder ao tratamento. Isso acontece. Porque cada metabolismo é de cada um jeito. metabolismo Então de um jeito, ou não responder bastante da forma que ele espera, né? Então já existe essa variável. Então, no que a gente pode controlar, que é a qualidade do insumo, né? A Infinity é muito preocupada com isso. Porque não é muita robustez científica, é muita entrega científica para quem entra para o portfólio. Sempre falo isso para o time comercial. Quanto à qualidade de produto, vocês fiquem muito tranquilos. Porque nada vai passar para cair na mão de vocês se a gente não tiver certeza do resultado. Porém, você tem uma vitamina que é vendida mundialmente. O C2 também, né? O Move também é vendido mundialmente. O Biozil, então, famoso... Nossa Senhora. O Biozil, ele foi considerado o maior suplemento de beleza vendido nos Estados Unidos. Isso aí. Lá, nos Estados Unidos, quem viajar, tiver a curiosidade, vai em mercado, em farmácia e olha na prateleira. É muito comum você encontrar suplementos acabados com Biozil lá. Né? E o vegano é uma opção boa pro vegano também, né? Porque, se não me engano, ele não tem nada na origem animal. Então, para um vegano aí que está nos assistindo, também é interessante. Ô, Dani, só voltando um pouco. O Moves é o quê? A composição dele? Ele é uma combinação de duas plantas. Ah, duas plantas. São duas plantas. É o Vitex negundo e o gengibre. Associou, e aí eu tenho uma ação analgésica, anti-inflamatória, antioxidante e resultante um relaxamento muscular. Então, ele não é um relaxante muscular, ele não age via sistema nervoso central, só que ele reduz os espasmos associados à dor, justamente por ele ter ação analgésica e anti-inflamatória tão potente. Então, eu consigo um relaxamento muscular sem causar sonolência, dependência. Eu tive uma crise de bursite no ombro há pouco tempo atrás, sozinho. Você usou ele sozinho. Em um dia. Não, e é que eu tô vendo a linha agora que aumentou bastante. Quantas opções no tratamento o médico tem de combinações, igual você falou, né? Porque, agora tem um Moves com uma ação analgésica, ainda mais a parte lombar que, você falou isso e já me lembrei. Quanto tempo você fica sentado numa cadeira, a hora que você levanta, que o relógio apita, levanta um pouquinho... Você já fala, nossa, você dá aquela esticada na coluna, poxa... E o Green Uronic, que eu tava olhando que eu não falei. A nova geração do ácido hialurônico. Nós tínhamos uma linha muito completa para o movimento e aí todo mundo falava assim, mas o médico costuma associar muito ao ácido hialurônico. E vocês não têm o ácido hialurônico ainda. A gente não queria trazer um ácido hialurônico, um hialuronato de sódio, porque o que tem hoje em dia é hialuronato de sódio. Para começo de conversa. É um sal, teu organismo vai transformar no que ele precisa. Mas o que tem disponível é hialuronato de sódio e ali dentro a gente tem em torno de 60%, tá? O que nós encontramos? Uma empresa italiana, parceiraços nossos, muito queridos, que desenvolveram uma extração de um fungo chamado Tremella funciformis e eles conseguem extrair 90% da molécula ácido hialurônico. Então, ela é biossemelhante ainda por cima. Nossa! Então, eu tenho um teor altíssimo de ácido hialurônico. Aí, sim, a gente falou, então agora é a hora da Infinity ter um ácido hialurônico. Ou seja, pensei, da gente entrar na brincadeira. Ele fica
Maravilhoso. Líquido sinovial ali, tudo. Nossa, é uma combinação. Porque aqui eu lubrifico, aqui eu tenho a estrutura, aqui eu reduzo a inflamação e tiro a dor, aqui eu sustento o músculo, a funcionalidade desse músculo, e eu posso usar tanto para sarcopenia, como posso usar como base de suplementação para atleta. O TWK10, né? O TWK10, como eu falo de saúde intestinal, eu falo de melhora de absorção de nutrientes desse atleta suplementado, porque, óbvio, quando a gente fala em saúde muscular, eu nunca vou chegar num efeito hormonal, por exemplo, num resultado de um hormônio, mas eu falo da base. Essas pessoas, né, que trabalham, que têm atividade física intensa, elas geralmente suplementam. Se você não tiver um intestino funcionando muito bem e com um perfil alinhado para aquilo, você não vai absorver. Cocô caro mais uma vez, né? Então, o TWK10 ele vem na base da suplementação e também para a viabilidade, funcionalidade do músculo do idoso. O Moves para dor, então, tô com dor, é aqui. É aquele que você tem que ter um potinho na bolsa com 10, 15 cápsulas de socorro. E a K2 e tal delta para os ossos, assim como o Biozil. Qual que é a dosagem da K2? Da tal? Ai, meu Deus, 7 miligramas. Ela é corrigida. 75 microgramas. 75 microgramas. O Moves... De K2, né? De tem K2, uma correção. tá. E a Moves? E o Moves? O Moves 200 miligramas. 200 miligramas. O Green Harmonic, só falando, só pra gente recapitular, 100 miligramas. E o TWK10? Ele é em bilhões, né? Vai de 30 a 90 bi por dia. Já é diferenciado na porque prescrição. é probiótico. A probiótico a gente fala em unidades formadoras de colônia. Esse, meu. Esse é muito bom. Pô, você tratando o intestino já com probiótico para saúde muscular. E você viu como liga, né? A gente tem uma linha gastrointestinal e quando bacana. A gente fala, né, dos eixos intestino-cérebro, mais conhecido aqui, a gente fala de eixo intestino-músculo. O primeiro probiótico de precisão. O que significa ser um probiótico de precisão? Significa que é uma única cepa que é capaz de fazer uma modulação de outras cepas em favor de um benefício único. Então, ele é um probiótico de precisão para eixo intestino-músculo. Na hora que você estava falando de dor, que eu pensei na analgesia, falei, nossa, já dá aqui Moves e Moves, já dá para fazer uma combinação legal. O C2, não, óbvio, combinar sinergicamente. Todos eles. Eu gosto, esse material... Doutores, existe ele impresso ou você pode ter no digital. Isso é uma lâmina que a gente montou e na parte de trás dessa lâmina, que tem à frente dessa carinha, a gente coloca os QR Codes com as literaturas, as dosagens e um resumo. Por quê? É justamente para você olhar isso aqui e falar, ok, para esse paciente eu vou combinar isso com aquilo. Nesse primeiro momento. Aí depois eu vou entrar com esse e esse, né? Ou vamos começar por aqui e depois ali. Então é para você ter uma visão da linha. Como se fosse um cardápio dele aí na articulação. E tem muita opção boa, hein, Dani? Tem. Cresceu legal a linha, hein? Cresceu. Não, combinação muito boa dos produtos. Esse aqui eu fiquei bem diferente, esse o TWK10. TWK10. E ele é uma cepa patenteada, porque quando a gente fala em probiótico, né? Não fala assim, eu já tomo esse. Não, ele é uma cepa patenteada, então ele é único. E ele é derivado de uma fermentação de uma planta, né? Então, ele tem toda uma história diferente por trás. Ecológico. Dani... Passou rápido. Obrigado, viu? Pessoal aí de casa, que está nos assistindo, médicos principalmente, que tá conhecendo o portfólio da Infinity Pharma, e principalmente o segmento magistral, porque, né, Dani, infelizmente ainda tem alguns médicos que não prescrevem o medicamento manipulado, fórmulas manipuladas, devido até a falta de conhecimento, até nas próprias universidades, os médicos darem aula para eles de prescrição, farmacêuticos, até a farmácia aí, nas faculdades oferecer isso. E a ideia aqui, doutor, que você que está nos assistindo, aumentar esse portfólio seu, dar uma chance e ver que combinações, sinergias de ativo, às vezes você vai melhorar, às vezes não, você vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Sim. E sair daquela caixa que só fica na caixinha. Vamos dar uma olhada, fazer essa combinação, certo, Dani? Certo. Dani, qual o recado que você quer deixar para nossa câmera aqui, para ecoar pela eternidade, falando de longevidade do movimento, da saúde do movimento aqui, que a gente está vendo esse portfólio fantástico, enfim. Imagina daqui 10 anos você ver esse vídeo, Dani. O que você quer? Eu espero estar pegando... Não vou falar meus netos, porque eu ainda sou muito nova. Calma. 10 anos, né? Se você fosse mais longe.
Mas eu acho que a mensagem, né, é um pouco parecida com o que a gente falou no começo. Nós estamos falando muito sobre longevidade. A Infinity, ela se conecta com a longevidade. E a longevidade do movimento tá ligada à sua liberdade. Né? A gente falou muito disso na visão. Na visão, né? na gastro também. Na gastro, né? É prevenir doenças, é você se manter um adulto, uma pessoa idosa funcional, né? Porque senão você passou a sua vida inteira para na hora que você quer viver, curtir, sem algumas obrigações, Netinho ali, o netinho e tal, e você vai estar limitado. E começa agora. A prevenção, a longevidade começa agora, né? Então, não deixe o problema aparecer. A gente tende a fazer isso, né? Eu tô no meu melhor momento aqui na academia, o corpo é maravilhoso. Eu não vou gastar agora com produto para articulação. Você está construindo o teu futuro. É a tua poupança. A gente não fala muito hoje de saúde financeira, de guardar dinheiro, viver de renda. É o seu viver de renda. É o viver da parte da renda. Também é o seu viver. Não adianta nada você ter a renda e não poder viajar. Não. Não poder comer um frangão curtir os netos, na praia, curtir os netos, sentar fazer um castelinho de areia. Então começa agora. Olha para isso agora. Olha antes do problema aparecer. Né? A saúde da visão é assim, né? A longevidade da visão é assim. A sua longevidade não tem preço. Perfeito. Dani, obrigado. Pessoal aqui de casa, até o próximo episódio. E obrigado por vocês estarem até aqui. Obrigada, tchau. gente. Até mais. Valeu, Giovana.